sempre ataca o diabo, tem que atacar o espírito e repreender. E nós repreendemos o quê? Os pensamentos. Paulo falou assim, olha, as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição do sofisma, altivez, conselho que se levanta contra a vontade de Deus. Então, os pensamentos cria situações, cria impedimento, cria contenda, cria confusão. E da onde sai essas serpentes? Sai de dentro da gente mesmo. Muito inferno é criado pelas pessoas. Da onde sai essas serpentes? Elas saem de dentro da gente. Todos nós temos o mal e o bem dentro da gente. A gente pode liberar a serpente, como a gente pode liberar bênção para as pessoas. Você tem a escolha, pode ver que o mal está sempre na sua mente para você escolher entre o bem e o mal, entre você praticar o bem e o mal. Essa serpente, ela existe e ela está em nós. Se você for ver, quando você vai para o hospital, algum lugar, você vai ver lá o símbolo da medicina. Tem uma serpente enrolada num cajado ou em um bastão. O que é esse bastão? Esse bastão é a nossa coluna. Ela sai de dentro da nossa coluna, tá? Pode ver que também essa mesma coluna tem 33 vértebras, que é a idade de Jesus. Você vai ver também que às vezes, por exemplo, quando uma pessoa está brava com a outra, ela libera um poder do mal sobre a outra pessoa. A outra pessoa que tem o nome escrito no livro da vida, ela tem autoridade de repreender que aquele mal não chegue até ela. Tá? Então, quando eu estou cheio de amargura, cheio de ódio, eu libero mal para as pessoas. Se tiver uma pessoa sentada nesse banco, ele está com o coração endurecido, ele está dando lugar. Aí Deus fala, conserta o teu irmão, tira esse mal do coração. Ele está liberando mal, ele está liberando energia negativa, ele está demorando um espírito contrário. Ele está liberando. Então, está dando lugar para o inimigo? Tá, não deixe lugar ao inimigo, mas ele está liberando. E o inimigo pode estar trabalhando a partir de dentro dele. Então, como funciona isso? Quando Deus falou com Moisés, que Moisés foi até Faraó, Moisés tinha um cajado. Você vai ver esse cajado em vários lugares. Você vai ver que tem lá enrolado, e ele representa a nossa coluna. Pois é, vê os homens, veja os homens como árvore. Você vai ver que tem lugares que representam como árvore. Quando Moisés soltou a serpente dele, a serpente do Moisés foi lá e engoliu a outra. Deus falou com Moisés botou a mão aqui, a mão dele ficou leprosa. Depois ele botou de novo a mão dele e ficou curada. Você tem algo dentro de você. Se você dominar, ela trabalha ao seu favor. Ela vai lá e trabalha ao seu favor. Se você não dominar, ela te destrói. A sua própria energia, o seu próprio mal te destrói e destrói as pessoas que estão em volta de você. Se você der lugar para o inimigo, você vira uma serpente a favor do inimigo e você destrói tudo que está em volta de você. Se você dominar esse mal, ele trabalha ao seu favor. Eu não sei como que você vai entender isso, você ora a Deus, mas eu estou te falando que muito inferno sai de dentro das pessoas. Nós criamos a serpente sai de dentro da gente, ela se multiplica. Então você libera uma palavra aqui, essa palavra vai se multiplicando, ela vai se multiplicando, ela vai se transformando em milhares de serpentes. E saiu de dentro de você. Agora, o verdadeiro herói é aquele que domina a si mesmo. Quando você se domina, todo esse mal, ele não vai fazer mal, mas ele vai trabalhar a seu favor. Por isso, quando Moisés libera a serpente, o Faraó também liberou a dele. Só que a serpente de Moisés engoliu a de Faraó. Então ela trabalha a seu favor. Agora, se você não dominar ela, ela destrói você e tudo que está em volta de você. Então, mas porque falam assim, quando
então a serpente estava lá. Quando a Eva olhou e viu aquela fruta que era agradável aos olhos. E a Eva foi lá e a serpente foi e cochichou no ouvido da mulher, e a mulher foi, deu lugar e comeu aquela. Onde estava essa serpente? Os pensamentos dentro da própria pessoa. É o pensamento dentro da própria pessoa. Então, o que ela comeu? Foi uma escolha dentro dela mesma. Não tinha. Essa fruta não é uma árvore de verdade. Essa fruta é um desejo dentro do seu coração que você deseja ir além de uma coisa que você não pode. E aí você vai se embriaga. Quando você se embriaga, você fica cega. Aí quando você fica cega, o seu próprio mal te destrói. Por isso, se você não se dominar, o mal sai dentro de você e te destrói. Então, quando eu vejo, outro dia eu estava na minha casa, eu sempre, quando Deus me chamou, eu sempre estive sozinho, então eu estava sozinho deitado na minha cama. Então eu tinha visitado algumas casas de algumas mulheres, feito oração, pessoas que eram feiticeiras, pessoas que eram mãe de amigos meus que me mexiam com muita coisa. Eu estava deitado na minha cama, eu estava sentado, né? E daqui a pouco eu vi, quando eu estava com a Bíblia aberta assim, eu vi uma serpente passando por cima das minhas pernas, assim, e passando por cima das minhas pernas, bem grande na minha cama. Eu vi aquilo como fosse real. E aí depois, quando foi mais tarde, eu vi uma mulher. A mulher, ela tentava me agarrar, ela vinha para cima de mim e tentava me agarrar. Aí quando passou de tarde, eu fui lá na casa dela, repreendi lá dentro da casa dela. Eu falei, só olhei para ela e repreendi. O filho dela não sabia de nada, ele era meu amigo, ele me recebia de boa. E ela estava com os pensamentos dela entrando lá no meu quarto. E eu vi quando a serpente entrou. E eu vi quando ela veio para cima de mim assim, e eu lutei com ela na madrugada. Da onde veio essa serpente? Ela veio de dentro dessa mulher, ela veio de dentro de um pensamento. Então não tem que ter medo de serpente. Serpente, elas são pensamentos. Eu estava em casa, eu vi uma ninja, e ela subia, eu falava, o que ela quer? O que é que ela quer? E ela vinha e eu orava, aí passou um tempo, eu comecei a orar e repreender, mas eu não dei confiança para ela. Mas aí depois eu estava perturbando muito, e ela chegou até aqui, às vezes eu estava aqui tocando minha guitarra, daqui, aí ela crescia, ela crescia, eu pisava, ela crescia, aí o que eu fazia? Eu orava e eu crescia mais que ela, eu crescia. Onde eu estava aqui tocando guitarra, ela foi subindo aqui na frente da igreja. Aí quando ela foi subindo assim, eu desci do púlpito assim, com os dois pés no chão e pisei em cima dela. Aí quando passou uns tempos, a menina que saiu da minha casa com 2 meses de coisa, queria a minha casa, queria ficar com a parte da minha casa. Aí eu vi, era uma pessoa que queria a minha casa. Da onde surge os mal? De dentro das pessoas. São os pensamentos malignos. Nós estamos pregando uma palavra, talvez vamos continuar esta noite. Jesus falou assim, as portas do inferno não prevalecerão sobre a palavra do Senhor. Tem uma porta de inferno ali. Está lá até hoje esse inferno. E ninguém pode chegar lá é um mundo de confusão. Está lá, o lugar está lá. Está aí para você não ver. Até o lugar que Abraão foi que Abraão ofereceu sacrifício, ninguém pode entrar, ninguém pode falar de Salomão, ninguém pode falar a palavra de Deus. E se tentar gravar, fazer algum vídeo, não pode. Lá o lugar, lá onde está aquela catedral que as pessoas brigam. Esse montão de briga vem da onde? De pessoas. O que as pessoas fizeram? Elas foram lá, mataram pessoas, ofereceram sacrifícios e criaram os seus espíritos e criaram as coisas ali. Criaram as coisas. Da onde veio essa serpente? Das pessoas.
Ah, eu estou mentindo? Você chega dentro da sua casa e sua filha está sentada lá. Ela olha para você com os olhos assim. Da onde está saindo a serpente? Aí você chega naquela pessoa que vai para o mundo, às vezes está na igreja, está na presença de Deus, está controlado. Quando sai que se contamina, quando volta, você olha nos olhos, já é outra pessoa. Ué, o inferno está onde? O inferno está ali na pessoa, sendo liberado pela pessoa. Ah, o adversário pode trabalhar? Pode, mas ele precisa usar as pessoas, liberar de dentro das pessoas. Então, se eu me dominar, minha carne, por que existe cruz? Porque todo o meu ego vai morrendo na cruz e eu não deixo esse poder que tem em mim, que Satanás use ele. Que Satanás usa o meu poder para destruir as pessoas. Ele usa os meus pensamentos. Como Deus usa a minha mente com o Espírito dele para abençoar as pessoas. E eu tenho que fazer escolha todos os dias. Para que eu não produza o mal. Porque senão eu caio no mundo de treva, de prostituição, de adultério, de morte. Eu posso não pegar uma arma, não pegar um facão, mas eu posso todo dia com os meus pensamentos criar mundos de confusão e as pessoas não sabem que é eu que estou criando. Como eu posso mudar muitas coisas que eu mudo, eu posso mudar. Então as pessoas não têm entendimento que o inferno sai de dentro das pessoas, elas criam o inferno, porque elas liberam os pensamentos de maldade, os pensamentos de desejo, os pensamentos de desejo do bem e do mal. Você escolhe qual semente que você quer plantar, qual os desejos. Então, ele fala: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu não posso converter uma pessoa, eu não posso mudar o coração, eu não posso obrigar ela a me amar ou ela a praticar o bem, mas o pensamento das serpentes que ela libera, eu travo. Eu não posso mudar o coração de alguém, porque isso aí é uma escolha, mas o que ela libera, eu travo, porque a Bíblia diz: as armas nas nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas do inimigo. Então, eu não posso converter aquela pessoa, porque ela tem que ter uma escolha dela. Eu posso até aconselhar para aquela pessoa parar de fazer o mal. Eu não posso mudar o coração desse e daquele. Eu não posso fazer com que ele seja cheio de amor, porque amar é uma escolha de cada um, e é uma semente que vai plantando e o amor vai crescendo. Conforme a convivência, o amor cresce. Mas eu tenho poder, como eu tive, que eu pisei nessa serpente, depois eu fui lá e acabei com o mal. Aquela pessoa não teve condições de realizar aquele pensamento contra mim. Por isso muitos fazem-se umas reuniões contra esse lugar, falam e faz e acontece, mas ele está sempre aberto. Por quê? Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. E agora você, o que tem a ver com essa palavra? Eis que vos dou poder para pisar a serpente. Só que a serpente não está vindo lá do mundo do além, lá do mundo da onde? A serpente, ela está vindo das mais pessoas que estão próximo de você. Porque o cara que está lá na Bahia, a pedrada dele não vai pegar em mim, ele está mais longe de mim. Mas quem está mais perto de mim, a serpente está mais perto. Uma cascavel, uma distância desse banco para cá, ela não chega aqui em mim. Porque ela enrola, ela vai dar a distância dela não chega a meio metro para ela me morder. Ela não chega a meio metro. Mas se ela estiver próximo de mim, ela consegue me picar. Né? O máximo que a cascavel vai, o máximo que daqui ela vai chegar aqui no banco. O máximo, ela não vai passar disso. Se eu estiver aqui, eu nem preciso ficar com medo da cobra, porque ela vai dar o máximo, ela não vai chegar em mim. Então quem está mais próximo? É o vizinho parede com parede, é o comerciante do lado do outro querendo fechar o outro, é o outro querendo
E assim vai, é os pensamentos que estão mais próximos. Eles são criados de dentro das pessoas. E as pessoas que liberam a serpente. As pessoas que liberam. Então esse pensamento, a própria estava ali. O desejo vem de dentro. O desejo não vem de fora. O desejo vem de dentro. O desejo de descobrir o bem e o mal vem de dentro. A curiosidade vem de dentro. Então quando ela foi lá e comeu, não foi, estava dentro dela. Os dois descobriram o mal dentro deles mesmos. E por isso manifestou a serpente. Se você não mexer no mal, ele não vai manifestar. Se você não acender, ele não vai manifestar. Mas se você acender um pensamento, você vai criar ele. Se você der lugar a um pensamento, você vai criar ele. Se você der lugar a um pensamento de bom, você vai criar um pensamento de bom e vai materializar uma coisa de bom. Se você tiver um pensamento de mal, você quer brigar, você não controla seu ódio, a sua ira, você vai liberar uma ira. Então, da onde surge a serpente? De dentro das pessoas. Por que as pessoas brigam? Por que as pessoas querem? E às vezes elas usam outros meios. São os pensamentos que criam as serpentes que vão vindo a cada dia. Então o que acontece? Se você dominar ela vai trabalhar a seu favor. Isso é tão real que quando Moisés liberou o cajado. Quando ele liberou o cajado, o que aconteceu? A serpente engoliu as serpentes de Moisés. As serpentes de Faraó. A serpente de Moisés engoliu as de Faraó. Preste atenção. Assim como a serpente foi levantada no deserto, ela foi levantada. E chegavam na frente dela e eram curados. Deus criou. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando o Filho do Homem é levantado, ele tem uma coluna, 33 vértebras aqui. E é liberado da sua coluna. Pode ver que às vezes você está passando luta. Toda vez que você está com dor de coluna, você vai para o médico, você vai para a academia, você vai sair para onde? E não é nada. Pensamentos, energia, emoção, tudo na sua coluna. Você bota a mão na bacia da pessoa e ora, você vê que você cura a pessoa. Porque nem todas as dores de coluna é físico, é emocional, é sentimento, é prova que você está passando, é luta que você está passando, é guerra que você está tendo, e você vai ficando, as suas energias vão sendo envolvidas e puxadas. Quando você levanta da cama, você está toda quebrada, toda dolorida, você não sabe por quê. Então ele fala: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e não lhe fará dano algum. Ele está falando disso. Às vezes as pessoas liberam. Tem lugares por aí que a pessoa não pode. As pessoas escondem os filhos, para as pessoas não olhar para os filhos. Porque tem gente que olha para um filho e o filho fica doente. Tem gente que olha para um passarinho e o passarinho morre. Vai na casa de uma pessoa: nossa, você não quer me vender esse passarinho? Você não quer me vender? Aí o cara não quer vender. Aí quando como uma semana está morto. Como? Tem uma serpente que ela faz assim, ó, e cospe, vai no seu olho e cega. Que é a serpente a mais perigosa que tem da África. Que ela vem assim e outra, você não sabe quando ela vai soltar o líquido nos seus olhos. Ela fica parada e você não sabe. De repente, ela solta. Então são os olhares. Tem olhar de peixe morto que deixa você angustiado. Da onde sai a serpente? Dos pensamentos das pessoas. Elas criam um mundo de maldade, é criado pelas pessoas. Negatividade, coisa que quebra, você não sabe por quê. Uma vez eu estava para viajar, né? Aí estou ligando o carro não pegava, estou ligando o carro não pegava. Estava eu, algumas pessoas, alguns familiares, né? Algumas pessoas, porque o carro não pegava, eu estou querendo, acontecendo um bocado de coisa errada. Aí, depois, uma pessoa da minha própria família falou: não, é porque eu não queria viajar naquele dia, eu não queria ir para lá. Aí eu queria que desse tudo errado mesmo. Tá dando tudo errado. Por que estava dando tudo errado? Alguém está liberando alguma coisa contrária.
Por isso ele está dizendo, as armas das nossas milícias não são carnais, ele está na carne, dando lugar para o diabo. Mas eu, repreendo todo pensamento. Olha a nossa oração, que nós vamos orar já já. Todo pensamento contrário a esse ministério sempre foi orado desde o começo que eu estou aqui, porque senão já estava fechado. Todo pensamento religioso contra a nossa vida, todo pensamento contrário, é assim que você tem que orar. Quando a serpente vir, você fala, todo pensamento contrário à minha vida. Serpentes são pensamentos de pessoas. Serpentes são liberação de alguma coisa contrária à sua vida, à sua família, à sua casa, à vontade de Deus. Tanto que está assim. As armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de todo sofisma, de todo pensamento, toda altivez, ao contrário à palavra de Deus, ao contrário à vontade de Deus. Eu destruo todos os pensamentos. Por isso, quando você chega num lugar e a pessoa está sentada numa mesa e a mesa está ruim, está tudo angustiado, você não tem que dizer, você não tem que brigar, você só tem que fazer o poder que Deus te deu e falar, eu repreendo todo pensamento aqui que está ruim nesse lugar. Eu repreendo todo pensamento que está liberando serpente para morrer, escorpião, para trazer angústia, para fazer o seu coração sofrer, para dar espetada em você. Todas elas têm uma espinha na ponta do rabo, tem um espinho lá na ponta do rabo, uns têm uma chacoalha na ponta do rabo, outros têm veneno para soltar, entendeu? Cada uma com uma coisa, e você só tem que repreender os pensamentos. Os pensamentos são serpentes sendo liberadas. Você não tem que discutir com as pessoas, você não discute com cobra. Você simplesmente repreende os pensamentos. Então, quando eu dei um exemplo, aí eu estava lá passando na minha perna, aquela serpente, eu fui ver, fui lá naquela casa, sem o filho dela saber, eu falei, repreendi dentro da casa. Nunca mais eu não tive essa visão quando eu estava orando, nunca mais. Ou você tira o pensamento do pensamento, não pensa mais. Tudo são pensamentos, irmãos. Pensamentos que liberam poderes, tanto para o mal quanto para o bem. Por isso Jesus falou assim, nós temos a mente de Cristo para pensar como Cristo, Então, aí quando a gente vem orar, o pastor está aqui orando, que nós vamos fazer essa oração já já. Eu repreendo todos os pensamentos. Eu começo a mudar lares. Vamos lutar contra o diabo. Vamos lutar. Parece que nós vamos pegar um gigante assim pela mão. Não, nós temos que orar. Varrer o lixo dos pensamentos que todos os dias estão nas redes sociais. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, contenda, divisão. E quando nós limparmos esse lixo de pensamento e amarrar todos os pensamentos, todos os projetos, que vai sendo desfeito, a gente consegue trazer as pessoas, pelo menos algumas, à comunhão, ou pelo menos diminuir a maldade, diminuir a contenda, diminuir a briga. É por isso que você está vendo essas portas abertas, porque esse foi o caminho que eu usei para permanecer vivo, para permanecer sobrevivente no meio de pessoas que dão lugar para o diabo e libera a serpente dia e noite contra as nossas vidas, que elas nem têm noção de que elas estão produzindo mal. Porque assim, você tem, se você está em você, se eu me revoltar aqui agora e falar que eu não quero ser mais nada, como muita gente faz aí, muitos crentes faz, tô de saco cheio, já estou o que ele vai? Rapidinho ele libera o mal. Daqui a pouco aquela pessoa que estava na luz está se transformando em treva. Quando eu digo que você, se você domina, tudo trabalha a seu favor, porque você está no domínio. Dominai serpentes e escorpiões.